A revista Super Amigos 14 foi publicada aqui em junho de 1986, saudoso ano do Plano Cruzado, acho. E assim como outras revistas da DC pré-crise, eu sempre desperto uma curiosidade maior, né, pelo tipo de história que tem aqui. A primeira é do Esquadrão Atari, que eu acho um mais nostálgico de todos, assim, porque você cresce, né, tendo o Atari, praticamente só tendo o Atari para jogar nos anos 80 inteiro e tal. Então, apesar de não ter uma ligação direta com o videogame, ele tem o nome, tem o logo aqui no uniforme, e as histórias, os desenhos são legais. Aqui já é a segunda, meio que a segunda fase do Esquadrão Atari, até o número 12, ela foi desenhada pelo Luiz Garcia Lopes, né? E aqui depois depois do número 12 muda o escritor, é o Mike Barrow, com os desenhos do Eduardo Barreto, que antes é o Gary Conrad, eu acho que escreveu o Esquadrão Atari. E o Eduardo Barreto, que é outro cara que foi depois desenhar os Novos Titãs. Então só gente super talentosa, assim, desenhando. E o lance do Esquadrão Atari é que ele começou com uma série de mini comics que vinha nos cartuchos lá, era um pouco mais infantil assim. Aí essa história se passa anos depois com que seria tem, por exemplo, esse carinha aqui que é o filho de um do pessoal que formou o Esquadrão Atari original. Só que aqui a parte do Esquadrão Atari está contra eles, então eles estão meio como fugitivos. E tem lá um grande vilão que está destruindo outros universos. Já que esse cara aqui ele consegue usar o poder dele para se teleportar, quando ele estava preso, eles estão nessa nave viajando entre as dimensões, precisa arrumar um jeito de navegar lá e não ser atingido por meteoros, radiações, coisas do tipo. E esse outro carinha aqui é o pai desse, e esse aqui, quando era mais jovem, fazia parte do Esquadrão Atari original. Aí essa revista nos Estados Unidos ela foi até o número 20, eu acho que isso aqui é o 16 americano, então já está indo para o fim, né? Então dura também só mais duas edições dos Super Amigos aqui para fechar o Esquadrão Atari, que começa lá em Heróis da Ação, né? Isso aqui é muito difícil de ser republicado, né? Apesar de ter outras coisas com licenças que saíram, né? Tipo o ROM, eu não vejo ainda nenhuma notícia disso saindo novamente. É só 20 edições com histórias e desenho bem legais, ia ser bacana ter novamente. Aí tem a sessão de cartas. Curioso dessa sessão de cartas é que abriu aqui o cara que estava respondendo comentar. A gente ia lançar essa premiada série do Monstro do Pântano tal, estava prevista para a revista dos Novos Titãs, mas a gente quis acelerar umas coisas pro lado da cronologia Titãs, então ela vai sair aqui no Super Amigos. Eu também acho curioso esses detalhes que, ao contrário, eu acho que nem o editor original ia lembrar dessas histórias, né? Coisas perdidas assim que você descobre que está lá comentado numa sessão de cartas. Aqui é uma história da Liga da Justiça, super clássico pré-crise, onde os vilões da Terra Paralela se aliam com os vilões da Terra Ativa, porque eles têm um plano de raptar lá, os vilões da Terra Paralela, eles entendem que se eles raptarem, banir lá pro limbo interdimensional certos super-heróis chaves, a Terra vai ficar sem nenhum herói, porque vai alterar a história e tal, eles vão poder assaltar bancos o quanto quiserem e tal. Só que daí os vilões da Terra Ativa que estavam aliados a ele se tocam que no caso da Terra Ativa não vão sumir os super-heróis, que esse plano aí só vale... vai sumir assim os que eles mandam pro limbo, mas o resto continua lá. Esse plano só beneficia mesmo a Terra Paralela, daí eles ficam meio putos, eles são enviados de volta lá pelo aquele macacão lá, o super humanoide, de volta para a Terra Ativa, só que eles conseguem raptar lá o Lanterna Verde, entrar no satélite e usar o equipamento deles para ir lá nesse limbo dimensional, onde eles vão acabar dando um jeito de soltar lá esses super-heróis chave assim que foram presos lá, e aí esse pessoal se liberta e vai dar descer o cacete lá nesses vilões. Legal que tem o velho super-homem aqui da Terra Paralela e tal. Então aqui é uma mistura de... alguns são da Terra Paralela, outros são da Terra Ativa, né? O Batman, Mulher Maravilha, acho que é da Terra Ativa, porque tem a famosa história, né? Da morte do Batman da Terra Paralela e tal. Então aqui eles descem o cacete nesse pessoal e todo mundo fica feliz e tal.
sou bastante nostálgico também por essas histórias que envolvem a Terra Ativa e Terra Paralela, né? Eu acho que tinha muita coisa interessante assim que acabava se desenvolvendo, então. Até hoje, né? Quando o pessoal pega um escritor assim que sabe trabalhar esses detalhes. Aí aqui vai ter uma história curta de 8 páginas do Batman, aqui mais dos anos, final dos anos 70. Uma daquelas histórias que a Abril republicou, porque já tinha saído na Ibal, coisas assim. Eu não sei porque é 8 páginas, não sei se é um backup de uma história contínua que saía na revista principal e tal. Mas aqui o Batman, bem estilo detetive, descobre um anel que estava lá no corpo de uma pessoa, morreu, tal, foi assassinado, e o cara fala, aqui tá o seu nome aqui, como se isso aqui fosse sua esposa que morreu, que é o meu amado marido, não sei o que, Batman. Daí ele vai, joga as coisas lá no seu computador dos anos 70, lá com acesso ao Google, e descobre a localização e vai lá investigar como um Bruce Wayne disfarçado, um cara comum assim, disfarçado. Só que descobre que não é lá, tal. Lá tem uma outra pessoa que tinha esse nome e não é o anel, tal. Na verdade, isso aí que foi meio que plantado por um cara que chega aqui na última página e descobre, invade lá a mansão Wayne, mostra que tem fotos de você, não sei o que, e vou desmascarar tudo, a menos que você me deixe em paz, e aí é uma história que vai continuar. Aí fechando isso aqui, sempre o Lanterna Verde, que eu acho que está em praticamente todos os números de Super Amigos, e é uma história que ele vai acabar enfrentando novamente o Áureo lá, e só que dessa vez o Áureo vai estar mais forte, como ele é todo amarelo e tal, né? Tá naquela fase lá que o anel dele não afeta nada amarelo. E ele tá investigando lá, tal, o pessoal. Só que no fim ele é atraído aqui para essa briga, porque o Áureo, ele tipo, tá lá com os amigos bandidos dele, e esses bandidos falam, você é só um cara amarelo, o que você tá fazendo aqui, não sei o que, aí ele vai derrotar o Lanterna Verde para provar que ele é alguém e tal. E aqui o Lanterna Verde ele subestima o cara, porque ele derruba um monte de entulho, só que esse Áureo tá mais forte, e no fim ele termina aqui com esse gancho, com o cara preso e tal. Acho que a próxima história vai ter um julgamento lá junto com os bandidos, coisas assim e tal. Então, assim, é legal que aqui a Abril começou a colocar umas fichas de personagem. Curiosamente, depois da parte que tem os créditos aqui da revista. Então, assim, esses Super Amigos um pouco mais antigos, pré-crise, mais difícil de encontrar, mas eu acho que tem, assim, bastante material interessante de ter.